Estamos de volta com o debate entre os candidatos à presidência da República. Agora será a vez dos jornalistas fazerem perguntas. Vamos às normas deste bloco. Neste segundo bloco, jornalistas perguntam para um candidato e escolhem outro para comentar. O que responde não pode ser repetido. O que comenta poderá ser escolhido até 2 vezes. Os tempos são 30 segundos para a pergunta do jornalista, 1 minuto e 30 segundos para a resposta. O comentário é de 1 minuto e a réplica é de 45 segundos. Muito bom. Cadê o Fernando Rodrigues? Lá está. Fernando Rodrigues, do portal UOL, fará a primeira pergunta. Boa noite, Fernando. Boa noite, Carlos Nascimento. Boa noite, candidatos. Minha pergunta é para a candidata Marina Silva, com comentário da presidente, candidata Dilma Rousseff. Candidata Marina Silva, a senhora recebeu cerca de R$1.600.000 nos últimos 3 anos por conta de palestras proferidas nesse período. E, por conta de uma cláusula de confidencialidade, não revela quais são as empresas que, de fato, pagaram esse dinheiro e quais foram essas empresas exatamente. Nesse período, a senhora tentou criar o Partido Rede e também agora é candidata a presidente da República. A senhora acredita que essa cláusula de confidencialidade é compatível com o conceito de nova política que a senhora propõe? Ou será necessário mais transparência para que os seus eleitores conheçam as empresas que pagaram todo esse rendimento para a senhora nos últimos 3 anos? Em primeiro lugar, há que fazer uma separação da minha vida privada como cidadã, do exercício da minha atividade profissional e um contrato de confidencialidade, que é muito mais uma exigência das pessoas que contratam o meu trabalho do que da minha parte. Eu, particularmente, não tenho nenhum problema em que sejam reveladas as empresas que me contrataram. Até porque eu vivo honestamente daquilo que faço. Todo mundo sabe que dou palestras para poder levar a mensagem do desenvolvimento sustentável em todo o Brasil e eu não vejo nenhuma incompatibilidade em quem vive honestamente do seu trabalho e a renovação da política. Aliás, é porque quero renovar a política que nunca me submeti à lógica de ter que ficar buscando um cargo público para poder sobreviver. A vida toda eu trabalhei como professora, quando fui parlamentar. Nunca fiz nenhuma cobrança por qualquer palestra. E mesmo estando no pleno exercício da minha atividade profissional, eu dei mais de 200 palestras gratuitas por conta da minha militância socioambiental. Se as empresas que contrataram o meu serviço quiserem revelar quem foi que me contratou, quanto a mim, não há nenhum problema. Comentário da candidata Dilma Rousseff, 1 minuto. Eu considero que, quando se assume um cargo público, a transparência é uma necessidade. Aliás, nós todos somos obrigados a divulgar o nosso imposto de renda com todos os detalhes, sem nenhum problema oculto ou qualquer outra restrição. Eu acho que isso é uma exigência nova na política brasileira e muito importante. Aliás, eu acho que a questão da governabilidade, ela implica em transparência. Se nós formos transparentes, todo o processo de negociação, que é essencial numa democracia, ele não se torna problemático. Eu nunca deixei de fazer algo que não fosse a favor do Brasil, dos brasileiros e do desenvolvimento do país, da geração de emprego e da melhoria da vida das pessoas. Agora, eu gostaria de me referir a um debate passado. Eu queria lembrar que o meu governo, de todos os tempos, é o que teve e manteve as menores taxas de juros reais no Brasil. Muito bom. A réplica, 45 segundos. Em primeiro lugar, a Receita Federal é testemunha de que pago todos os meus impostos com transparência. E uma coisa boa que poderia ter sido feita era fazer um comparativo entre outras lideranças políticas que, como eu, também fazem palestras e de forma correta, honesta e legal, como é o caso do presidente Fernando Henrique, como é o caso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos fazer um comparativo entre as palestras que eu dei, as empresas que me contrataram e as demais lideranças, para que a gente não tenha
dois pesos e duas medidas. Eu busco a transparência e acho que essa transparência deveria estar também para os 500 bilhões que foram destinados ao BNDES sem que estivessem no orçamento público. Muito Isso obrigado. Sim diz respeito à vida dos brasileiros. Muito obrigado. Queria chamar agora o Fernando Canzian, do jornal Folha de São Paulo, que vai escolher o candidato para responder, aquele que irá comentar a nossa próxima pergunta. A minha pergunta é para a candidata Dilma Rousseff, com um comentário de Marina Silva. Candidata, a economia brasileira andou para trás no primeiro semestre deste ano. 79% dos eleitores querem mudanças e 1/3 desses eleitores apenas consideram o seu governo ótimo ou bom. O Datafolha fez uma pesquisa. Se o segundo turno da eleição fosse hoje, a senhora perderia a eleição por 50-40 para a ex-senadora Marina Silva. Passados quase 4 anos de governo e algumas semanas de horário eleitoral, o eleitor segue incapaz de reconhecer as qualidades do seu governo? Fernando, eu considero que a queda na atividade econômica que nós estamos vivenciando, ela é momentânea. A seca, menos dias úteis e também o prolongamento da crise econômica tem um grande impacto. Nós não estamos em recessão, porque o mercado consumidor, ele aumenta por conta do emprego e por conta do aumento de salários. A inflação, hoje, está próxima de zero. E, ao mesmo tempo, o crédito está sendo ampliado. A Bolsa se valoriza há 7 meses consecutivos e o Brasil está entre 5 países que mais recebe investimento externo. Agora, a economia internacional não se recuperou da crise. Os Estados Unidos, a Alemanha e o Japão têm altos e baixos. Os Estados Unidos teve crescimento negativo no primeiro trimestre desse ano. O Japão e a Alemanha, agora no segundo trimestre. É fato que isso mostra que a crise não acabou. Eu considero que a nossa diferença é que nós não enfrentamos a crise nem desempregando, nem arrochando salários. E acredito que criamos as bases para um novo ciclo. Na educação, por exemplo, o programa de reforço do ensino básico, com mais creches e mais escola integral. Na saúde, o programa de especialidades, que vai acabar com as filas e garantir o acesso da população ao tratamento e a exames. E também, no caso da segurança, a integração das Forças Armadas. 1 minuto para o comentário da candidata Marina. Bem, uma coisa importante é verificar que, desde o debate anterior, a candidata Dilma não consegue fazer uma coisa que é essencial para quem pretende um segundo mandato para governar um país como o Brasil, que é reconhecer os erros, porque se não reconhece os erros, não tem como repará-los. Ela se elegeu dizendo que ia controlar a inflação, que ia manter o país em crescimento e que ia fazer com que os juros baixassem. Hoje nós temos inflação alta, nós temos baixo crescimento e nós temos uma situação de juros altos. E a população paga um preço muito alto pela péssima qualidade dos serviços que estão prestados. É só ver as manifestações que aconteceram em junho. Quando as coisas vão bem, 100% os louros para o seu governo. Quando vai mal, a culpa é da crise internacional e da própria natureza. Obrigado. Agora a réplica, candidata Dilma. Eu acho, candidata Marina, que é preciso reconhecer os erros e limitações, até porque um diagnóstico errado vai levar a um caminho errado. Propor como forma de solucionar a questão econômica no Brasil a autonomia do Banco Central só levará a maior dificuldade em regulação do sistema financeiro, o que, aliás, foi um dos pontos centrais quando houve a crise do mercado internacional. Mas eu acho que tem os pessimistas de plantão, aqueles que também disseram que ia dar errado a Copa. A Copa pode ter dado errado no campo, mas não deu errado fora do campo, porque o povo brasileiro e o governo brasileiro, com os governos dos estados, impediu que isso acontecesse. O pessimismo é uma péssima fórmula de avançar, porque você começa desistindo. Obrigado. Kennedy Alencar, do SBT, fará agora a sua participação com a próxima pergunta. A quem, Kennedy, quem comenta?
Boa noite, Nascimento. Boa noite, candidatos. Boa noite a todos. Pergunto para o candidato Aécio Neves com o comentário da candidata Dilma Rousseff. Candidato, no governo Fernando Henrique Cardoso, o caso da compra de votos para aprovar a emenda da reeleição no Congresso não foi investigado pelo procurador-geral da época, Geraldo Brindeiro, nem houve CPI. Em governos do PSDB em São Paulo, o caso Alstom e o cartel do metrô só foram investigados depois que vieram documentos das justiças da Suíça e da França. E no mensalão do PSDB, o tucano Eduardo Azeredo, que é seu aliado, renunciou ao mandato de deputado federal para fugir de punição no Supremo. São exemplos de que o PSDB é tolerante com a corrupção? Caro Kennedy, ao contrário. A marca do PSDB é a marca da austeridade. Nós jamais transformamos e jamais transformaremos eventuais filiados ao partido, eventuais que tiverem cometido qualquer crime, em heróis nacionais. Agora, eu sou um cidadão que preza o Estado de Direito e temos que permitir que a Justiça dê o seu veredito final. No caso do PT, houve uma condenação pela maior corte brasileira, e não que nós torcêssemos por isso, mas é uma condenação que tem que ser respeitada. E a reação, na verdade, do Partido dos Trabalhadores não ajuda ao sentimento e ao entendimento, principalmente das novas gerações, de que existe uma mesma justiça para todos. Eu tenho dito ao longo do tempo, que vamos construir para o Brasil um novo ciclo de governança. Um ciclo de governança transparente, absolutamente transparente, competente, que valorize a meritocracia para se confrontar a esse Estado aparelhado que é das principais marcas do PT. Todas as denúncias devem ser investigadas, todos nós, homens públicos e mulheres, claro, devemos estar aqui à disposição para prestarmos quaisquer tipo de esclarecimentos. E cabe à Justiça, em última instância, condenar ou absolver aqueles que foram processados. Eu tenho absoluta segurança de que o Brasil, a partir de janeiro do ano que vem, vai viver um novo ciclo em que as denúncias sucessivas que hoje recaem sobre o governo vão ser superadas. Nós queremos tirar as nossas empresas das páginas policiais dos jornais e reintroduzi-las nas páginas da economia. 1 minuto para o comentário da candidata Dilma. Olha, é importante lembrar que no governo meu e do presidente Lula, nós fortalecemos a Polícia Federal. E a Polícia Federal promoveu 162 operações de combate à corrupção, lavagem de dinheiro e crime financeiro. Também no governo meu e do presidente Lula, a CGU ganhou status de ministério. Criamos o portal da transparência, aprovamos a lei de acesso à informação, da ficha limpa, da punição dos corruptores e do combate às organizações criminosas. Ainda criamos a Comissão de Combate à Lavagem de Dinheiro. Respeitamos a autonomia da Procuradoria-Geral da República e, assim, escolhemos o primeiro da lista e não fizemos a prática errada de esconder processos e não investigar através daquele que ficou famoso como engavetador-geral da República. Além disso, eu quero dizer que a corrupção jamais, no meu governo, foi varrida para baixo do tapete. Obrigado. A réplica, 45 segundos. A presidente elenca um número grande de iniciativas tomadas para o combate à corrupção. Curiosamente, nenhum desses instrumentos funcionou para nenhuma dessas denúncias que aí hoje assustam, aviltam e trazem indignação aos brasileiros. Todas elas foram apresentadas ou pela imprensa ou pela Polícia Federal. Infelizmente, esta é a realidade. A nossa principal empresa pública hoje tem o seu principal diretor preso e o governo da candidata Dilma Rousseff, ao invés de permitir que a CPI e as investigações ocorressem de forma adequada, tenta manipular as informações. Agora, recentemente, um dirigente da empresa em Brasília deixa o seu cargo quase que numa confissão de que estavam ali para também aviltar o Congresso Nacional e impedi-lo de fazer as investigações que tem a função constitucional de fazer. Obrigado. Agora vamos para o Patrick Santos, da Rádio Jovem Pan. Boa noite, Patrick. Quem responde e quem comenta? Boa noite. A minha pergunta é ao candidato Eduardo Jorge e quem comenta é a candidata Marina. Candidato, segundo a pesquisa Datafolha, 83% dos entrevistados são contrários à descriminalização das drogas. E a maioria esmagadora também da população se mostra contrária à ampliação das hipóteses de aborto legal. E o senhor
defende, é favorável essas duas questões. O oposto do que mostra a pesquisa e diferente do que o PV dizia lá em 2010, quando Marina Silva era a candidata do PV. Eu lhe pergunto, qual PV defende o interesse do eleitor? O de 2010 ou o de 2014? 2010 foi uma campanha linda, foi uma honra estar junto com a Marina, mas foi uma coligação entre o PV e a Marina, praticamente. Embora ela tivesse filiado no PV, ela é uma verdadeira instituição e muito respeitada no mundo todo. E tinha algumas questões que ela, e questões do programa do PV, de longa data, não só do PV do Brasil, mas de uma corrente internacional que nós somos, que são essas duas questões de legalização com regulação das drogas para diminuir o prejuízo à saúde dos usuários e combater o crime, e, ao mesmo tempo, dar o direito às mulheres à interrupção da gravidez e não tratá-las como criminosas. Mas numa coligação, para viabilizar a coligação com a Marina, isso não foi possível, mas isso continuou no programa do PV. Continuou no programa do PV. E agora, com o PV solitário, isso emerge plenamente. Sempre foram bandeiras do PV e sempre serão. E minhas também. Porque, como médico de saúde pública, eu defendo isso há mais de 25 anos. Fui o primeiro deputado, no começo da década de 90, quando eu era o responsável do PT pela Comissão de Seguridade Social, que apresentou a proposta da legalização com regulação pelo Estado para bloquear o poder do crime e poder alcançar e ajudar os usuários, que hoje nós não conseguimos. Fui eu o primeiro que discutiu o assunto de que as mulheres brasileiras que fazem interrupção da gravidez, nessa lei consideradas criminosas, não poderiam continuar desse jeito. A lei, lá, projeto de lei, que revoga essa lei cruel e reacionária, é de minha autoria, de outra deputada do PT, minha querida Sandra Starling. Portanto, obrigado. Obrigado. Candidata Marina, 1 minuto para o seu comentário. Bem, em primeiro lugar, acho que o candidato Eduardo Jorge retratou com respeito o que aconteceu em 2010. Quando eu entrei no PV, eu pedi que se fizesse uma cláusula de consciência em relação a alguns temas que eu, pessoalmente, não defendo, como, por exemplo, a questão do aborto. E, naquela oportunidade, o que nós propusemos, e que eu acredito, é que esse debate precisa ser feito com muito cuidado e responsabilidade. Não é uma discussão fácil, envolve questões filosóficas, questões éticas, questões morais e questões espirituais. O problema é que há uma visão atrasada que, em vez de discutir no mérito, vai para o rótulo. Eu não satanizo ninguém que defende a legalização das drogas, como é o caso do presidente Fernando Henrique do PSDB, e nem aqueles que estão defendendo o aborto. O que eu quero é fazer o debate para que a gente possa, através de um plebiscito, chegar a uma conclusão em relação a esse tema. 45 segundos para a réplica. Esses índices de pesquisa que você fala são verdadeiros, mas é muito resultado da covardia das lideranças brasileiras políticas, que não têm coragem de expor ao povo brasileiro quais são os prejuízos de você classificar como criminosas 600, 700 mil mulheres por ano que, por algum motivo, fazem interrupção da gravidez. Covardia, medo das lideranças políticas de fazer de peito aberto essa discussão, como a Marina falou. É uma discussão muito difícil, eu sei disso daí, mas eu vou continuar condenando essas mulheres morrerem em clínicas clandestinas, continuar condenando elas como criminosas, e a mesma coisa em relação às drogas. Não tem coragem de discutir com o povo e explicar que há políticas mais inteligentes para diminuir o sofrimento daqueles jovens que estão na dependência. Covardia. Obrigado. Fernando Rodrigues, do portal UOL, fará agora a sua segunda pergunta. Para quem? E quem comenta, Fernando? A pergunta é para o candidato pastor Everaldo, com o comentário do candidato Aécio Neves. Candidato pastor Everaldo, o senhor faz uma campanha defendendo o que chama de valores da família. Gostaria de perguntar para o senhor a respeito de um episódio que, neste momento, se encontra em Brasília, no Superior Tribunal de Justiça. Trata-se de um processo no qual o senhor é acusado por uma mulher, Kátia Maia, de agressão. O senhor alegou legítima defesa, foi econômico na explicação, eu não conheço a explicação completa, queria dar oportunidade ao senhor de explicar melhor o que aconteceu nesse episódio e dizer qual é a sua política para a prevenção de violência doméstica no país, sobretudo contra a mulher. Fernando, muito oportuna a sua pergunta. Eu, como todas as pessoas que casam, tenho desejo de manter o casamento.
Fui casado 22 anos com a mãe dos meus filhos, uma mulher maravilhosa, mas não tive o mesmo êxito que o meu pai e minha mãe, que vão fazer 60 anos de casado agora, no dia 23 de dezembro. Depois do meu casamento, tive um relacionamento com essa pessoa citada e, por unanimidade, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro considerou totalmente improcedente essas afirmativas. E hoje eu restabeleci a minha vida, sou bem casado com a cantora Esté, que está aqui no estúdio ao meu lado. Então, eu nunca agredi uma mulher. E a minha política sempre será em favor da família. Sempre tratarei a família, colocando em primeiro lugar a família, porque é um bem maravilhoso. Não adianta termos políticas se a família for mal. Então, se a família vai bem, a cidade vai bem. Se a família vai bem, o Estado vai bem. Se a família vai bem, o Brasil vai bem. Então, eu sou uma pessoa que luto pela família e a minha vida toda tenho exemplos dentro de casa como se deve tratar a família. Então, meu querido Fernando Rodrigues, e para você que está em casa, nunca agredi ninguém. Comentário de Aécio Neves, 1 minuto. Olha, em relação a essa questão, e falo de forma genérica, nós tivemos um extraordinário avanço, que foi a aprovação da Lei Maria da Penha. Me orgulho muito de tê-la apoiado. Mas, nesse tempo que me resta, eu me permito voltar a um tema que passou longe aqui das minhas possibilidades de intervir, que é a questão da segurança. E a candidata oficial falava que disponibilizara recursos para os estados para a construção de penitenciárias. Infelizmente, nesse período de governo da atual candidata e atual presidente da República, foram investidos do fundo penitenciário menos de 11% daquilo que foi aprovado pelo Congresso Nacional. E eu quero oferecer ao Brasil um projeto que deu muito certo em Minas Gerais, aliás, como vários outros projetos. Um deles é as APACs, com índice de ressocialização acima de 75%, onde os presos de menor periculosidade, eles próprios cuidam das suas seguranças, estudam e trabalham. E as parcerias com o setor privado, porque Minas Gerais foi o único estado brasileiro que construiu vagas no sistema prisional em parceria com o setor privado para desafogar imensamente o nosso sistema. Pastor Ribeirão. Quero reafirmar para a população brasileira o meu compromisso com a família tradicional, como está na Constituição brasileira. Sou contra a violência e qualquer tipo de preconceito, mas nenhuma sociedade é mais forte que os seus laços familiares. E a fortaleza das suas famílias depende do casamento entre homem e mulher. Sou contra o aborto, sem necessidade de plebiscito. Isso é o que eu defendo com coerência e sem, como um líder nacional, que eu sou admirador, sempre falava assim, ó, esse fulano ou esse pessoal está costeando o alambrado, quer dizer, dando uma voltinha. Eu sou claro e coerente nas minhas defesas. Muito obrigado. Fernando Canzian, do jornal Folha de São Paulo. A segunda pergunta, por favor, e quem comenta? Quem responde e quem comenta? A pergunta é para a candidata Luciana Genro, com um comentário de Aécio Neves, por favor. A senhora faz uma crítica ao que chama de submissão do país ao capital financeiro, prega uma auditoria na dívida pública e uma redução drástica dos juros. Muitos analistas veem no atual cenário econômico um clima de animosidade entre o governo do PT e o mercado financeiro e empresarial. As suas propostas não são um pouco atrasadas, populistas, não só agravariam esse quadro geral? Fernando, quando me chamam de populista, eu sempre respondo que, para defender os interesses do capital, dos bancos, das grandes empresas, das empreiteiras, já tem o PT, já tem o PSDB e tem também a Marina. O meu papel é defender os interesses do povo. E o que nós temos no Brasil hoje é uma política econômica de submissão aos interesses do capital. Os bancos são os únicos que têm lucrado numa economia que o povo está endividado. A presidente Dilma aumentou a taxa de juros no Brasil 9 vezes. Isso significa que
ao aumentar a taxa de juros, se aumenta também a quantidade de dinheiro do orçamento que vai para esses credores da dívida pública, estas 5 mil famílias de milionários que têm um patrimônio equivalente a 400 milhões de reais em média, enquanto que a maioria do povo não consegue nem chegar a R$ 1.500 de renda. 3 em cada 4 trabalhadores ganham apenas R$ 1.500. Os aposentados estão vendo seu poder de compra ser corroído pelas políticas implementadas desde o governo do PSDB com a conivência do governo Lula. E a Marina, ao prometer manter o tripé macroeconômico, também está se comprometendo com os bancos. Aliás, tem uma tradicional banqueira na coordenação de elaboração do seu programa de governo. Os 3 irmãos siameses com a mesma política. Obrigado. 1 minuto para o seu comentário. Olha, eu vejo sempre com uma certa restrição aqueles que se auto-intitulam defensores dos bons valores, dos bons costumes e defensores do povo. Ninguém pode ter esse monopólio. Ambos, acho que todos que estamos aqui, acreditamos em causas diferentes, mas queremos chegar ao mesmo caminho. Eu tenho um projeto para o Brasil, um projeto que vai permitir o encerramento desse ciclo de governo que fracassou, e fracassou em todas as áreas, para iniciarmos um outro que permita o Brasil crescer, os empregos de boa qualidade voltarem a ser gerados aqui, através da recuperação da nossa indústria, um governo que substitua o aparelhamento da máquina pública pela meritocracia, como fiz no governo de Minas Gerais, e que permita que os nossos indicadores sociais possam melhorar. A educação, o primeiro deles, assim como fiz também em Minas Gerais, que tem a melhor educação fundamental do Brasil. Talvez não diga aqui todas as propostas que gostariam, mas todos os compromissos que assumi são compromissos factíveis, porque eu estou preparado não apenas para vencer as eleições, mas para governar o Brasil. Por favor. É claro que o candidato Aécio tem que desconfiar quando alguém diz que vai governar para o povo, porque ele não governa para o povo, ele governa para as elites. A política econômica do PSDB é uma política que só interessa aos de cima, aos do andar de cima. Aliás, o cidadão que ele anunciou que será o presidente do Banco Central na eventualidade dele ganhar a presidência da República, Armínio Fraga, já esteve na equipe econômica do país e foi um dos que administrou as mais altas taxas de juros do Brasil. Inclusive, nós estamos hoje com uma situação em que os ativos dos 50 maiores bancos são 74% maiores do que os ativos das 500 empresas. Então, até a economia real está sofrendo com essa política de financiarização defendida pelo PSDB, pelo PT e pela Marina. Obrigado. Vamos para o Kennedy Alencar, que fará a sua pergunta. Por favor, Kennedy. Olá, Nascimento. A minha pergunta vai para o candidato Levi Fidelis, com comentário do candidato Eduardo Jorge. Candidato Levi, o senhor foi candidato 10 vezes, nunca se elegeu. Como o senhor responde à crítica de que o PRTB seria uma típica legenda de aluguel que vive do dinheiro do fundo partidário, vive de negociar alianças pelo seu escasso tempo de TV e rádio nas eleições e vive também de negociar candidaturas que fazem ataques terceirizados nas eleições, as chamadas dobradinhas? Kennedy, isso é o típico ponto fora da curva. Como dizia lá o ministro Barbosa, não tem nada a ver o que nós estamos tratando com campanha política. E é típico também de perseguição aos ditos partidos ideológicos pequenos. Primeiramente, meu partido existe há 20 anos. Eu sempre disputo campanhas em todos os níveis, especialmente majoritárias, demonstrando assim que, por exemplo, agora nós estamos lançando aqui em São Paulo governador, senador, eu na presidência e outros 8 estados no Brasil. Imagine só, que aluguel é esse se eu estou tratando aqui de macroeconomia, onde ninguém tocou em assuntos tão profundos, apenas todo mundo dizendo que resolve os assuntos do Brasil, estou se esquecendo do buraco que tem de rombo na economia brasileira. Agora você que é típico representante dessa mídia vendida, essa mídia que ataca, essa mídia exatamente que coloca a gente nas pesquisas lá embaixo, que são pesquisas não testadas, não provadas, nem registradas, são apenas protocolizadas. É sim legenda de aluguel, é sim língua de aluguel. Você se comporta como tal e alguns outros da própria mídia. Agora, um partido digno que recebe míseros R$100 mil mensais do fundo partidário, você acha que dá para tratar de algum partido assim, meu filho? Com 47 funcionários que eu tenho, isso é exatamente a verdadeira calúnia. A Luciana, com certeza, vai tratar disso agora também, porque ela também
leva exatamente a mesma marca de injustiça que vocês cometem conosco. 1 minuto para o comentário de Eduardo Jorge. Bom, eu não tenho nada a ver com isso. Então, eu vou aproveitar o meu minuto e dizer que o PV tem uma proposta bastante ousada de reforma política, porque o PV é um partido democrático. É um partido que adora a democracia participativa, adora a democracia direta, mas não despreza a democracia representativa, que é o leito que corre, é o rio que corre permanentemente na democracia. Portanto, nós queremos reforçar, resgatar o prestígio da democracia representativa brasileira, que está indo ladeira abaixo. E um dos motivos principais é que os políticos hoje se comportam como se política fosse negócio, como se política fosse profissão, como se política fosse uma carreira, uma verdadeira casta apartada do povo. Todas as nossas propostas, vejam lá no nosso site do PV, 2 páginas de propostas para resgatar o prestígio do parlamento, o amor que o povo tem que ter, o respeito que ele tem que ter pelos executivos e pelos parlamentares que ele elege. Ok, 45 segundos. Falar de Legenda de Aluguel, um partido que há 20 anos lançou a ideia da mobilidade urbana, que exatamente é nosso Aerotrem, Monotrem, que ontem, inclusive, participei, né, da sua inauguração aqui em São Paulo. Como cidadão, naturalmente, não podia como candidato. Estive lá e vi, que maravilha, que sensacional. O anel viário aqui em São Paulo, transformado em rodoanel, isso é Legenda de Aluguel, meu amigo. Conceitos, como eu sempre lancei, que temos, né, para a juventude. Eu tenho certeza absoluta que campanhas como esta, nós sairemos muito mais fortes, porque já elegemos mais de 3 mil parlamentares através da legenda, que deu chance, oportunidade a tantos brasileiros. E na próxima eleição de prefeito e na atual teremos mais chance e oportunidade. Nosso partido só tem crescido. Muito obrigado pelo ponto fora da curva, meu amigo. Chegamos ao fim deste segundo bloco. Vamos fazer agora um rápido intervalo e voltamos já já. O debate tornou-se o assunto mais comentado em todo o planeta na rede social Twitter. SBT Eleições 2014.